Bom, e a gente segue repercutindo o ato pela democracia na praia de Copacabana. Como dissemos há pouco, Elon Musk foi mencionado aí durante os discursos de Jair Bolsonaro e também de outros políticos que participaram do evento. E por meio da Rede X, o empresário elogiou a mobilização. Em resposta a um usuário que disse que ele merecia muito crédito pela multidão reunida no Rio de Janeiro neste domingo, Musk declarou, abre aspas, desejo o melhor para o povo brasileiro, fecha aspas. Já em resposta ao questionamento de um usuário sobre a razão de não haver manifestações a favor do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, Musk disse, abre aspas, ele é inimigo do povo e, portanto, da democracia, fecha aspas. Tá aí, a gente trouxe a declaração de Elon Musk, empresário aí, Cauti, que foi citado por vários participantes aí do ato de ontem, inclusive por Jair Bolsonaro, né, se manifestando em relação aos atos de ontem na praia de Copacabana. Pois é, Paula, sabe, me surpreende também que a mídia estrangeira, especialmente a mídia de esquerda dos Estados Unidos ou da Europa, o New York Times, o The Guardian, o Washington Post, que é Jeff Bezos, que foram sempre duríssimos contra o Bolsonaro, foram muito amigos do Lula, não escreveram uma linha que seja, dizendo que o Musk está errado. Também eles são muito críticos com o Musk. Não escreveram uma linha contra o Musk, nenhuma linha a favor do STF, muito menos a favor do Lula. Porque até eles percebem a gravidade da situação no Brasil. Até eles percebem que é inaceitável aquilo que está acontecendo com a censura brasileira. Então não há manifestações no Brasil por parte do povo, mas a intelectualidade, né, da East Coast americana ou do Reino Unido, da Europa, não escreveram nada contra aquilo que está contra o Elon Musk ou a favor do STF. Ou seja, é um dado interessante, porque, de novo, a mídia sempre foi muito amiga do Lula e do PT. E também eu imagino, Paulo, só para terminar, imagino o Elon Musk um dia sendo chamado no Congresso americano, tendo que explicar aquilo que está acontecendo no Brasil, explicando para um senador americano que decide a política externa americana, que no Brasil temos um STF que abrir o processo onde ele é vítima, ele é acusador, ele é defesa, ele é juiz, ele é algoz, ele é câmara recursal, ele vai apurar as provas porque ele abre um inquérito sozinho, sem autorização da Procuradoria-Geral, ele bloqueia contas correntes, ele entra em grupo de WhatsApp onde há empresários que falam entre eles e bloqueia todo mundo, manda prender, manda bloquear passaporte, ordena bloqueio de perfis de jornalistas, ordena bloqueio de perfis de políticos, não está nem aí com a imunidade parlamentar, manda fazer operação dentro do Congresso Nacional em 2 deputados que são líderes da oposição e pré-candidatos para as eleições do mesmo ano, e tá tudo bem? Tá tudo normal no Brasil? Não temos um problema com a democracia brasileira, não temos um problema também com as relações bilaterais com os Estados Unidos, e o Elon Musk deveria violar a lei brasileira, recebendo ordens ilegais do STF, sem sequer escrita a lei que ele estaria violando, e tá tudo certo? O que vocês acham que um senador ou o Congresso americano vai achar disso, ou uma corte americana vai achar disso? É óbvio que chegaremos muito em breve a esse ponto e será vexaminoso para o Brasil e para a Corte Suprema, porque seria exposto ao mundo inteiro que não temos mais uma democracia normal no Brasil. Então é isso que vai acontecer nas próximas horas, evidentemente. Não, o que Musk vai fazer, né? Dia 8 de maio foi convocado para participar do Congresso, vai tentar contar, explicar para os americanos o que está se passando aqui no Brasil. Não é tarefa nada fácil, né, Silvio? Não é. Mas a entrada dele neste debate sobre, repito, liberdade e garantia de direitos civis, ela foi fundamental. Porque o que o Elon Musk está fazendo é defender a Constituição brasileira, quando quem deveria defender a Constituição brasileira é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou insistir nessa frase, porque esta frase não existe numa democracia constitucional. Afastamento excepcional de garantias individuais, isso estava lá, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes contra o Monark, um influencer, um youtuber. Afastamento de garantias individuais não existe em democracia. Existe em estado de sítio, existe em estado de defesa, quando o Congresso precisa ser consultado, portanto precisa do crivo dos parlamentares, mas não é disso que se trata. Em qualquer outra situação, nós estamos falando de ditadura. Nós estamos falando de censura, prática de censura. Ministra Carmen Lúcia, a senhora se lembra daquele 20 de outubro de 2022? Quando a senhora disse, olha, isso aqui parece censura, aliás, é censura, mas vai ser só dessa vez, é só até segunda-feira. Segunda-feira nunca chegou. O Brasil... 3 anos já.
São 3 anos. Se contar aí. Pois é, foi em outubro de 2022. Dois anos, exatamente. Pois é, essa segunda-feira nunca chegou, ministra Carmen Lúcia. Logo a senhora, que é tão lembrada, por exemplo, no seu célebre voto da Ação Penal 470 em 2012 no Mensalão, sobre Caixa 2, lembrado até hoje, e outros célebres votos. A senhora compactuou com a censura, fez coro, chancelou, e agora? Agora o Supremo não consegue encontrar um caminho de volta? Talvez a humildade, talvez deixar só os adultos na sala e achar um caminho de pacificação para o Brasil, de retorno à normalidade institucional. Mas não há retorno à normalidade institucional se quem está do lado oposto a esse consórcio de governo for chamado de golpista, extremista, extrema-direita e fascista o tempo inteiro. Aí não dá. Aí não dá. Mas se deixar só os adultos na sala e conversar, aí dá.